Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas, um projeto da Domênica Mendes e do Rodrigo Basso, para incentivar a presença e representatividade feminina na podosfera durante o mês de março. Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Em 2022, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, também conhecido como Penatrans, começará efetivamente suas ações. No total, são 160 ações planejadas pela Secretaria Nacional de Trânsito, que tem como principal objetivo reduzir no mínimo em 50% o número de mortes e lesões no trânsito brasileiro em um prazo de 10 anos. E para falar sobre segurança no trânsito, eu convidei Daniela Gurgel, que é gestora de comunicação no Observatório Nacional de Segurança Viária, jornalista, relações institucionais e pós-graduada em gestão, psicologia e educação para o trânsito. Nos últimos 2 anos, desde o início da pandemia, em 2020, podemos perceber mudanças significativas no trânsito das cidades, até por conta dos lockdowns que foram feitos, das empresas que ainda hoje trabalham num sistema híbrido, né, entre home office e escolas, e do próprio ensino online, e também é, por sua vez, híbrido. Daniela, como é que você percebe essa onda de menor e maior movimento e o fluxo de veículos nos últimos tempos? Bem, Samuel, na verdade, o trânsito é uma coisa muito local, né? Muito peculiar a cada ambiente onde ele está, né? Claro que essas mudanças que aconteceram nesses últimos 2 anos, elas realmente impactaram significativamente nesse ir e vir das pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho das cidades por onde eu percorri aí, né, nesse tempo. Então, eu vejo, assim, que aquele rush que a gente tinha, né, principalmente na questão dos estudantes, né, o horário da manhã, num horário ali próximo, um pouco depois do almoço, né, então, assim, isso realmente mudou bastante nas cidades. Mas eu acho que, aos poucos, essa coisa está voltando, mas com características realmente diferentes. Eu acho que a gente vai perceber e vai se moldar aí a essa nova dinâmica, né, de ir e vir de várias atividades, né, de profissão aí ao longo desse tempo. Mas eu não vejo como um problema, mas também não é uma solução. Assim, se você me perguntar, isso trouxe mais segurança para quem transita? Não, absolutamente não trouxe mais segurança. A minha pergunta vai justamente nessa linha, né? Que eu queria saber se o fato da gente ter, como a gente mencionou aqui, um menor volume de veículos ou de agentes ali no trânsito impacta também consideravelmente num menor número de acidentes e mortes. Isso tem relação ou não se relaciona diretamente? Bom, a gente tem um problema antes disso. No Brasil, a gente só consegue saber quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas realmente morreram no trânsito 2 anos depois que o ano passou. Então, hoje, Samuel, o que nós temos de dados são dados preliminares já computados pelo DataSUS, né? A base de dados do Ministério da Saúde. Então, hoje, eu só tenho dados de 2020 e, assim mesmo, preliminares, eles não estão consolidados. Então, a gente só vai conseguir fazer realmente esse acompanhamento lá para 2024. Perfeito. Mas o que nós temos de informação hoje está apontando para um número maior de mortes no trânsito, apesar de menos acidentes. Uma maior letalidade. Uma maior gravidade nos acidentes, apesar deles serem em menor registro. Perfeito. Mas veja bem, no Brasil também, a gente não tem uma base só de acidentes, de nenhuma natureza. A única fonte de dados que dá para nós, estudiosos, um olhar macro, ou seja, de Brasil todo, é a Polícia Rodoviária Federal. E os dados que a Polícia Rodoviária Federal apontam são só sobre as rodovias federais.
Sim. Então, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, por exemplo, que a malha rodoviária estadual é muito grande, eu não tenho uma informação como essa. Hoje mesmo eu estive com os dados da Polícia Rodoviária Federal em mãos, e os dados das rodovias federais apontam exatamente isso. A gente teve um aumento do número de letalidade, né, de fatalidades por acidente de trânsito, e tivemos um número menor de acidentes mesmo. Uhum. É impressionante. Então, na verdade, a pandemia, digamos assim, não nos ajudou com relação aos lockdowns, ou com o fique em casa, ou com esse modo de home office, né, que muitos de nós estamos passando, né, não nos ajudou. Foi uma falsa percepção, né? Porque construiu isso de alguma forma, pelo menos, claro, sem evidência nenhuma, mas é aquela percepção racional que a gente constrói. Menos veículos circulando, por sua vez, possivelmente menos acidentes e, por sua vez, menos mortes, mas, infelizmente, tudo leva a crer que isso não deve se concretizar, né? Tudo leva a crer. E aí a gente tem, assim, muito rapidamente, e assim, ainda, né, dentro desse olhar muito superficial, como eu te falei, porque a gente não tem ainda os dados concretos, a gente acredita que por conta exatamente de ter menos gente na rua, as ruas, as avenidas e as rodovias estão mais vazias, as pessoas abusaram da velocidade. Perfeito. E a velocidade, ela é determinante para um acidente grave e para um acidente fatal. Uhum. Ela é um dos principais componentes de tudo que a gente lê, escuta, ouve, estuda. A gente sabe que a velocidade é muito determinante entre você ficar vivo ou não num acidente. Então, com ruas e rodovias mais liberadas, né, mais vazias para o trânsito, as pessoas abusaram da velocidade. E por isso que a gente está com um número de mortes maior. Dentro desse tema também de causas eventuais de acidentes e mortes, quais são, talvez além da velocidade, as principais causas, né, de acidentes e mortes no trânsito aqui no Brasil hoje? Também é tão difícil, Samuel, e tão angustiante, principalmente para um jornalista, né? Não ter os dados. O Brasil não investiga os acidentes. Perfeito. O Brasil não disponibiliza equipes de investigadores, de peritos, para ir lá no local do acidente. Isso é feito apenas quando há uma grande comoção, quando o acidente se torna ou se transforma num fato bastante, digamos assim, que a imprensa noticia bastante, né? Perfeito. Somente esses casos específicos é onde realmente a polícia, enfim, os órgãos competentes para isso, é que realmente vão lá para investigar. No dia a dia, os acidentes de trânsito não têm esse cuidado das autoridades de investigação. Então, a gente seria leviano da minha parte dizer para você que existe esse ou outro fator principal ou preponderante na causa dos acidentes. A gente tem os fatores principais de risco, que isso digamos assim, eles são determinados até pela Organização Mundial da Saúde, né? O que a gente e o que a gente observa, é muito de observação, de percepção mesmo. De estar no trânsito. Então a gente vê hoje, por exemplo, muita gente com o celular na mão e dirigindo, ou mesmo com o celular na mão em cima de uma motocicleta, e até o pedestre, e até o ciclista. Então o celular está presente na nossa vida hoje em todo o tempo, durante todo o tempo. Então a gente acredita que o celular, ele seja sim um fator muito importante para as causas dos acidentes. As pessoas, quando sofrem o acidente, se envolvem num acidente, elas não saem do carro ou saem da moto ou levantam do chão dizendo estava no celular, por isso que eu sofri o acidente. Claro. Elas não digamos assim, se entregam, né? Então, fica muito difícil a gente saber, né? Precisaria realmente ter uma investigação. A gente sabe que o álcool continua sendo um componente muito importante, né? Os acidentes envolvendo álcool, eles têm uma comoção nacional. A gente tem a questão realmente dos equipamentos de proteção. Então, falando de moto, né, o motociclista que não está devidamente paramentado, né, ele está de chinelo e de camiseta, ele pega uma chuva, isso pode contribuir aí com uma condução mais insegura, né? Então, pode levar. Então, a falta dos equipamentos de proteção
podem realmente levar esse motociclista ou esse condutor a um acidente. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco que são muito importantes e que a gente não pode descuidar, né? Então, a velocidade, o álcool, os equipamentos de proteção, principalmente quando a gente fala de criança, né? A gente precisa transportar as crianças nos equipamentos. Então, o excesso de velocidade é um outro fator importantíssimo. Então, a gente tem aí alguns fatores que são considerados principais quando você fala de acidente. E você mencionou também a ausência de dados, por conta dessa ausência também de investimento no entendimento de como é que os brasileiros, infelizmente, vêm perdendo suas vidas no trânsito. A mesma coisa baseado em perfil e faixa etária se estabelece? Ou seja, a gente também não sabe com certeza ou com exatidão qual é o perfil dessas vítimas, homens, mulheres, de tal faixa de idade, ou já tem ali um entendimento um pouco menos raso, digamos assim, desses dados? De quem morre, a gente conhece, Samuel. Então, a gente tem o perfil das vítimas fatais. Dos acidentados, não. Então, de acidente, eu não tenho dado algum. Perfeito. Nem quantidade, nem perfil. De mortos, eu tenho a quantidade, né? O último dado que a gente tem é 30.945, mas é o dado preliminar. Então, foram 30 mil mortos, quase 31 mil mortos em 2020. Tá. E o perfil dessa morte é preponderantemente homens, jovens e em cima de uma motocicleta. Então, só para o nosso ouvinte aqui entender um pouquinho melhor tudo isso. É mais ou menos assim, dos últimos anos, da última década, 75% de mortes de quem morre são homens, então é 75 com 25, né? Mulheres, então a proporção é muito maior de homens. Esse jovem tem aí até 30 anos, então abaixo dos 30. As vítimas fatais de 2020, elas tinham 36% dessas vítimas tinha menos de 30 anos. É mais de um terço, né, do total que morreu. E exatamente 40% estava em cima de uma motocicleta. Uau, que triste isso, né? A questão da moto, ela vem aumentando. Eu fiz um levantamento recente que aponta que de 2009, a partir de 2009, os dados de mortes no trânsito de 2009 até 2020, a vítima principal do acidente foi o motociclista. Então, exatamente há 11 anos, o motociclista é a nossa principal vítima no trânsito. Era o pedestre. Perfeito. Antes de 2009. Uma das reflexões que é bastante comum, sobretudo em razão dos eventos da pandemia do Covid-19, né, que, enfim, impactou todos em todo o planeta, é que uma das coisas que começou a entrar na pauta é a tal da questão da saúde mental, né? A gente se distanciou dos nossos, né, das pessoas que eram próximas, a gente ficou mais tempo isolado, a gente viveu o temor de ser impactado por um vírus, muitas pessoas próximas, muitos familiares, enfim, muitas pessoas, centenas de milhares de brasileiros perderam suas vidas por conta dessa pandemia. Isso gerou em todos uma grande comoção, né? Um grande estresse, uma grande estafa mental, e o tema saúde mental começou a entrar na agenda de todos, né? Então a gente tem um agravante adicional quando a gente pensa em tudo aqui, e é importante trazer essa agenda aqui para o trânsito também, eu queria te ouvir nesse sentido, que é esse olhar de como a impaciência, a intolerância pode de alguma forma ser um condicionante a mais nessa questão dos acidentes. Como é que você percebe a questão da saúde mental dentro dessa ótica dos acidentes e da segurança veicular? Samuel, você toca num ponto que poucos estudiosos vêm se debruçando sobre. A questão do quão o seu estado emocional influencia na sua condição de condutor, ou de ciclista, ou de pedestre, é tão importante. Os países mais que têm essa questão da segurança viária bastante forte na sua cultura, eles tratam isso como um dos principais fatores de risco. Então, você realmente traz aí uma questão importantíssima quando a gente fala de segurança no trânsito. Bom,
Vou dar um exemplo aqui que talvez fique bem claro para quem está acompanhando a gente. Se eu estiver dirigindo e atender uma ligação, o que está errado, tá? Vamos lembrar disso. Independente do meio. Não é questão de simplesmente utilizar o Bluetooth, né, do veículo ou o aparelho celular propriamente dito. Mas enfim, se alguém me liga e eu estou dirigindo e essa pessoa diz assim, olha, seu pai morreu. Naquele momento, eu mudo completamente o meu olhar para aquela situação onde eu estou. Então, eu não posso, aquilo me abala de tal maneira, né? Aquilo vai me abalar de tal maneira, do mesmíssimo modo do que se na mesma situação eu estiver dirigindo, atender uma ligação e a pessoa me disser assim, olha, aqui é da Caixa Econômica Federal, o bilhete 4.912 é seu e você acaba de ganhar na Mega Sena, está acumulada, tem 80 milhões de reais aqui para você utilizar. Do mesmo modo. A partir do momento em que eu recebo essa outra informação, que é de uma, assim, digamos assim, de uma euforia sem tamanho, não sei o que é isso, nunca ganhei na Mega Sena, mas eu imagino que seja muito legal alguém ligar para você e falar isso, vai interferir no meu modo de conduzir meu veículo a partir daquele momento. Perfeito. Então, eu acho que a pandemia trouxe, né, vem gerando, e também acredito que a gente vá, daqui a alguns anos, ou daqui a algum tempo, conversar de novo, e a gente vai tratar, vai enxergar isso com mais clareza, né? O quão o estresse pandêmico, né, o quão o estresse desse atual momento, desses quase 24 meses aí, né, trouxeram para nós, né? Então, assim, todo mundo tá muito mais estressado, muito mais... E outra, você falou do isolamento, né? Você está falando aí da falta de encontrar pessoas queridas, você está falando aí de muitas pessoas perderam outras, né? Então já vem com uma tristeza. E fora a tensão do momento, Samuel, as empresas estão ruim, né, por conta da falta de grana, a questão econômica. Então me preocupa muito se eu vou continuar trabalhando o mês que vem. Tudo isso traz pra gente uma carga emocional muito grande. A hora que eu ponho o pé na rua e que alguém, sei lá, entra com o carro na minha frente ou tem uma conduta ali que me dá um susto inesperada, a minha reação é outra. Perfeito. Né? A minha reação, eu vou descarregar em cima de uma situação que poderia ser tratada, né, tranquilamente, ou, poxa, a pessoa erra, talvez ele esteja com mais pressa do que eu, enfim, né? Por conta desse momento, a gente realmente está vivendo de forma muito mais perigosa do que a gente vivia antes de 2020. Perfeito. Você tem toda a razão. Como são feitas e aprovadas medidas, né, como o caso do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito? Então, na verdade, assim, a gente, desde 2011, quando a ONU, né, convoca os países, porque os acidentes de trânsito passam a ser considerados pela OMS uma epidemia mundial por conta do elevado número de mortes. Hoje a gente tem, durante um ano só, morrem 1.350.000.000 de pessoas vítimas de acidente de trânsito. Todos os países que assinaram lá, né, a década de ação pela segurança no trânsito ficaram imbuídos, né, ou comprometidos em reduzir o número total de mortes, né, e para isso precisava realmente fazer uma lei, né, criar um plano para que todo mundo pudesse seguir, para que todo mundo pudesse buscar esse objetivo. Então o Penatrans nasce exatamente dentro dessa proposta. Ele foi promulgado a primeira vez em 2018, novembro de 2018. E agora, recentemente, ele foi revisitado, né, pela atual Secretaria Nacional de Trânsito. Num colegiado, eles criaram um grupo bastante grande que pôde analisar aí diversos aspectos e realmente atualizar o Penatrans, né, as propostas do plano, né, com a atual realidade, etc, etc. Então, assim, ela nasce, né, lá dentro do Congresso Nacional, né, tanto pela Câmara, aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e ratificada pelo governo federal, e agora ela foi amplamente discutida com a sociedade e revista.
Então ela nasce dessa forma. Agora, ela precisa ser abraçada pelos municípios, né? Porque, na verdade, o trânsito acontece no município, né? Não é só em Brasília. Então, os prefeitos precisam tomar ciência do plano, os prefeitos precisam abraçar a causa, os prefeitos precisam entender as suas responsabilidades e o quão é importante você ter um olhar para essa segurança viária que traz redução de custos, que traz redução da própria violência e que transforma a sociedade numa sociedade mais civilizada, numa sociedade mais educada, numa sociedade mais, literalmente, mais bacana de se conviver, né? Então, ele precisa realmente ser abraçado aí pelas autoridades do executivo, cobrada, né, a sua realização no dia a dia pelo legislativo, mas são as prefeituras que têm que, e os órgãos do Sistema Nacional que têm que realmente promover, né, a realização do Penatrans no dia a dia das cidades. Minha pergunta para você vai justamente nessa linha. Quer dizer, uma coisa é a construção de uma lei, existe ali um entendimento ou quase um pacto para construir boas práticas, para que as pessoas de fato consigam ter bons proveitos dessas ações, mas uma lei de trânsito sem ações efetivas de conscientização tem o mesmo efeito? Veja bem, essa é uma briga entre os adeptos da fiscalização, né? Perfeito. E os apaixonados pela educação. Perfeito. Né? Eu, como boa libriana, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Uhum. Eu acho que não dá para você fazer uma lei simplesmente por fazer, e também não dá para você só educar e falar, olha, por favor. Eu já tive esse processo, viu, Samuel? Eu já passei por isso. Eu já achei que só a educação consertaria tudo. Só a educação, falando de educação para o trânsito, claro. Né? Eu acho que a educação é fundamental em todos os níveis, aspectos e a vida toda nossa. Mas, enfim, só a educação transformaria o ambiente, né, das ruas mais seguro. E, infelizmente, eu descobri que não é assim. Porque algumas pessoas realmente conseguem entender quando você está explicando lá, né, da importância de você cumprir a legislação, né? Então, siga o limite de velocidade que está previsto na placa, respeite as placas de pare, não estacione no local proibido. Algumas pessoas entendem que se ela tiver esse comportamento, tudo vai melhorar. Mas tem outras pessoas que realmente não entendem, porque nós somos diferentes. Né? Porque o ser humano não é feito numa linha de montagem. Então, eu preciso educar constantemente, mas eu preciso também fiscalizar o tempo todo e fazer cumprir a lei. Perfeito. Eu acredito que as duas coisas têm que andar de mãos dadas, sabe? Claro. Eu preciso, eu brinco em palestras assim, ou com plateias menos técnicas, que se eu fosse presidente ou se eu fosse prefeita, eu colocaria um agente de trânsito em cada esquina. Porque na hora que você, que está ali conduzindo um veículo, ou transitando, ou pedalando, e dá de cara com um agente de trânsito, ou um policial, né? No caso, algumas cidades têm as corporações de guardas, né? Civis municipais. Então eu colocaria um em cada esquina, porque na hora que você dá de cara com essa autoridade, você se apruma. Você se ajeita, você olha pro velocímetro, você vê se você está de cinto, você automaticamente aquela figura naquele ambiente, ela deixa tudo mais tranquilo e mais organizado. Você se ajeita até no banco, você até dá uma sentada mais ereta. Opa, tô meio torto aqui. Quem costuma dirigir com o banco deitado, né? Isso, você dá até aquela arrumadinha assim, opa, tudo bem? Exatamente. Então você imagina, Faz sentido. Eu solucionaria todos os problemas. Um agente ia dar um emprego para muita gente e transformaria o trânsito. Então, assim, na verdade, isso é impossível, né? Mas o que eu imagino é isso: dirija ou conduza o seu veículo sempre achando que você vai trombar com um agente de trânsito na sua frente. É uma boa. Porque se você acha que a sinalização que está ali, né? Que está ali única e exclusivamente para te proteger, você não entende ela dessa forma, né? Você acha que ela está ali para te punir, então vá lá, então vamos fazer de conta que você vai ser punido a cada esquina, então quem sabe, né? Então é um pouco isso, eu acho que as duas coisas, elas são
essenciais, 50% para cada uma, entendeu? Perfeito. Eu acho que não tem como você pesar em uma ou em outra. Elas precisam caminhar juntas. Também se valendo um pouquinho da tua experiência, desse tempo que você passou e passa olhando para esse tema todo, para essa agenda de trânsito, qual que é, ao seu ver, as principais razões para uma falta de conscientização no trânsito? Porque eu trato desse tema nas entrevistas, enfim, até profissionalmente de alguma forma, e assim, o meu sentimento é tão óbvio, né? A gente tá falando de uma questão importante, de poder voltar para casa, de alguma forma atuar para que pessoas possam ter, enfim, não se acidentem. A gente tem também a premissa do autocuidado, enfim, tem tantas coisas que soam de maneira até óbvia, né? Mas por que as pessoas não se conscientizam da importância de não dirigir com não dirigir em alta velocidade, não consumir álcool, não trafegar com seus veículos sem a manutenção adequada, enfim, por que as pessoas insistem num erro na sua percepção? É difícil, né? É quase filosófica essa minha pergunta, né? Ela é totalmente filosófica, eu acho. Mas assim, Samuel, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, as pessoas não percebem o risco. Uhum. Né? Elas não percebem, elas acham que aquela chuva, aquele temporal que vai cair já e você vai pegar a estrada, ele não vai interferir na sua condução. Uhum. As pessoas não percebem o risco. E eu acho que a gente tem uma síndrome que a gente carrega, né, até acontecer qualquer coisa, que nós somos super-heróis. Uhum. Né? Comigo nada vai acontecer. Quando você conversa com um público um pouco mais, que tenha passado dos 40, 45, na hora que você apresenta os riscos, você percebe que aquelas pessoas não tiveram acesso àquela informação, que aquilo que você está falando realmente é novidade. E elas absorvem, elas passam a olhar para aquelas situações com cautela e diferente do que elas caminharam até ali. Agora, quando o público é bem mais jovem, então, assim, eu vou dizer para você, assim, eu não vou nem falar para você de adolescentes ou da primeira habilitação, mas eu digo o público universitário, principalmente, ou esse público que eu te falei, de 30 anos para baixo, ele realmente acha que ele é super-herói, que ele vai sobreviver ao acidente, que o acidente, se acontecer, não vai acontecer nada. Eu conheço um monte de gente que caiu da moto e não aconteceu nada, sabe? Uhum. Então, a gente tem uma síndrome, né, de super-herói que a gente carrega por longos anos. Alguns perdem, né? Alguns vão deixando ela conforme o tempo vai passando. Outros não, né? A gente às vezes encontra aí vovôs cometendo as verdadeiras barbaridades, né? Mas enfim. Então eu acho que é um pouco dessas duas coisas. Eu tenho um exemplo também que foi me passado por um engenheiro de transportes recentemente, e eu acho que é bem interessante, que no trânsito a gente não tem essa percepção. Se você entrar num apartamento, que você vá visitar alguém, ou que você vá comprar, ou que você vá alugar, sei lá, e lá naquele apartamento tem uma sacada, né? Hoje muitos apartamentos têm varandas, né? Varandas ali com aquela varanda gourmet, com aquela churrasqueira, enfim, aquele espaço de lazer ali daquela família. E se aquela varanda não tiver um parapeito, uma grade, uma mureta, você visualize uma sacada que não tem um parapeito, que ela só tenha uma faixa, sabe aquela faixa? Um cone de trânsito. Fechando ali aquela varanda. Imediatamente, a nossa percepção diz assim, meu Deus, o que é isso, né? Como assim? Você mora aqui ou você quer me alugar um apartamento que não tem... No primeiro andar que seja, não precisa ser no 10º. É um exemplo muito claro da percepção de risco. Perfeito. Na hora você percebe que aquilo ali é um risco. E a gente não tem isso no trânsito. Quando as pessoas dirigem acima da velocidade, elas acham que aquela placa que foi colocada ali do limite é uma bobagem. Sim. Sabe? As pessoas não conhecem os riscos. Elas acham que elas são imortais, que elas vão sobreviver, que aquilo é bobagem. Uma placa, Samuel, de curva acentuada na rodovia. Quando você vê uma placa amarela, é uma placa de advertência. Qualquer placa amarela, ela foi criada para chamar a sua atenção.
ela pode te dizer que tem uma curva sinuosa, ela pode dizer que tem uma curva acentuada, ela pode dizer que tem uma curva, enfim, ela te dá várias informações que é para você mudar o seu comportamento que você tinha até aquele momento, aquele espaço. A partir dali você tem que mudar a sua condução, você tem que reduzir a velocidade, você tem que prestar mais atenção. As pessoas não têm esse olhar, infelizmente. Então eu acho que principalmente o Brasil carece muito desse tipo de informação. Bom, Daniela, como gestora efetiva, né, de comunicação lá no Observatório Nacional de Segurança Viária, você acompanhou uma série de campanhas que tinham como premissa contar a população ou conscientizar a população das questões relacionadas a toda essa agenda que a gente está discutindo aqui. Você se lembra de todas essas campanhas? Quais foram as mais assertivas ou as que de fato entregaram ou mais eficientes, digamos assim? O que, ao final do dia, o motorista, o motociclista, enfim, a população de maneira geral, mais se impactou do ponto de vista de comunicação e de publicidade? As campanhas que eventualmente que tratam mais da questão da finitude, ou seja, você vai morrer caso você ultrapasse essa barreira aqui, ou temas mais brandos, no sentido de, se você cumprir com essas questões aqui, você vai voltar para os seus familiares. Como é que você percebe a publicidade e a comunicação para as ações de conscientização? Essa é uma questão que a gente discute diariamente, Samuel. Porque, na verdade, as pessoas são impactadas de formas diferentes. Então, por exemplo, se você pegar as publicidades feitas nos países europeus mais nórdicos, né, mais lá para cima, né, então você pega lá as publicidades feitas, as campanhas de conscientização da Holanda, da Suécia, da Finlândia, da Noruega, da Dinamarca, são publicidades extremamente, do ponto de vista latino, como o nosso, muito impactantes. Perfeito. Muitos, assim, que chocam, né? São verdadeiros tratamentos de choque. Perfeito. A Austrália e a Nova Zelândia também trabalham muito nessa linha do choque. Então, assim, criança voando pelo para-brisa do carro, sangue, sabe? A morte ali mesmo, nua e crua na sua frente, o pai recebendo a notícia da morte do filho. Enfim, as coisas são muito, muito mais, para nós, muito mais marcantes, né? Só que a gente, nós recebemos isso de outra forma. Existe uma linha psicológica que aponta que quando as pessoas se deparam, nós latinos nos deparamos com esse tipo de publicidade, a gente bloqueia e não consegue assimilar. Então, a gente discute muito isso. Eu, Daniela, particularmente, gosto muito do choque. Eu gostaria muito de ver o Brasil escancarar realmente a dor, sabe? A coisa mesmo a realidade, né? Da consequência. É a realidade, exatamente. Então, a gente não trabalha com essas coisas muito, digamos assim, né, pesadas, mas eu acho que a gente poderia fazer, eu gostaria de fazer, sinceramente. Então, eu não consigo dizer para você, primeiro porque a gente faz isso muito de forma macro, né? Sim. Não é um público específico. Quando a gente divulga campanhas e cria campanhas, a gente cria para todas as faixas etárias, a gente cria né, a mesma mensagem que chegue, né, desde do jovem até o idoso. Então, eu não consigo fazer essa medição. O que eu consigo trazer para você, por exemplo, é um olhar, por exemplo, do movimento Maio Amarelo, que é puramente um trabalho de conscientização, né? Na essência, é você se conscientizar da sua responsabilidade, né? Transitando. E o que a gente já conseguiu perceber nesses 9 anos, esse ano a gente faz 9 anos de Maio Amarelo, a gente já conseguiu perceber que em muitas cidades os acidentes e as mortes diminuem durante o mês de maio. Então, o que eu consigo dizer para você com certeza é que se a gente tivesse campanhas permanentes
né, de educação para o trânsito, para todos os públicos, em todos os municípios, a gente com certeza alcançaria aí outros patamares de segurança no trânsito, né? Faz sentido. Qual que é a minha conclusão do Maio Amarelo? É que a sociedade entende o que a gente está falando. Por quê? Porque a sociedade conhece o problema. Samuel, não existe nenhum brasileiro que não tenha sido impactado pelo acidente de trânsito, ou por um amigo, ou por um familiar. Todos nós conhecemos alguém que tenha se machucado por causa de um acidente de trânsito ou tenha perdido a vida. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, o Brasil ele é muito violento no trânsito, olha, a gente precisa dirigir com mais cautela, olha, a gente precisa seguir a lei, olha, a gente precisa respeitar o que diz as regras. As pessoas entendem. E naquele momento em que há uma massificação da informação, que é maio, onde desde o dia 1º até o dia 31, todo mundo fala muito de segurança no trânsito, as pessoas dirigem melhor, as pessoas se comportam de outra forma. A partir do momento em que eu paro de falar, tudo volta ao normal, porque aí essa cultura ainda não foi instalada dentro da nossa sociedade. Nós não continuamos com aquele comportamento o resto do tempo. Por isso, o trabalho de conscientização, ele precisa ser permanente, duradouro e para todos os públicos. É isso, pessoal. Esse foi o papo que eu tive com a Daniela Gurgel, que é gestora de comunicação no Observatório Nacional de Segurança Viária. A Daniela é jornalista, relações institucionais e pós-graduada em gestão, psicologia e educação para o trânsito, lá do Observatório Nacional de Segurança Viária. A Daniela, foi um prazer realmente falar com ela, porque ela trouxe pra gente informações absolutamente importantes sobre esse dilema, esse tema, que é um tema que impacta a todos, que é a questão da segurança viária. Por mais que você eventualmente hoje ou sempre não transite pelas avenidas e ruas, pelas rodovias, por eventualmente se valer de aplicativos ou mesmo simplesmente ser um ciclista de final de semana, o trânsito impacta fortemente a vida de todos. E a gente, infelizmente, ainda vem perdendo muitas vidas aqui no país e no mundo como um todo para esse grande problema que a gente precisa atuar e olhar com muita atenção. Essa agenda toda e como a tecnologia também pode ser um instrumento de impacto e de transformação de realidade dentro desse tema vai ser recorrentemente revisitada aqui pelo Transformação Digital CBN. A gente tem, por exemplo, agora, inclusive, com o advento do 5G, a possibilidade de ter, num prazo médio de tempo aí, quantidade maior de veículos autônomos, sempre semi-autônomos aí pelas rodovias. Isso, de alguma forma, pode trazer cenários onde a vida das pessoas, de fato, seja mais preservada. Isso é uma discussão para algum tempo, mas a gente vai seguir sempre olhando e observando isso de perto. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima.